Olá, Lília, bom te ver aí. Olá, Juca, viva a nação corintiana, é nós. Lília, querida, eu vi uma aula tua que você comentou a pesquisa da antropóloga Adriana Dias sobre o crescimento do neonazismo no Brasil, suas organizações, mais de 530 núcleos já espalhados em vários estados, mais do que antes. 10 mil pessoas, tudo isso me deixou bastante preocupada, especialmente porque eu sou filha de judeus poloneses que sobreviveram ao nazismo. E fico pensando a tristeza que seria se nós tivermos que enfrentar algo daquela dimensão aqui no Brasil e que essas pessoas defendem, essas organizações defendem. Então me diga, você, com o teu olhar importante de historiadora séria, conhecedora, antropóloga, me diga, isso veio para ficar? Isso é perigoso? É um risco tão grande quanto o que eu estou vendo? Ou você pode nos acalmar? Bom, Clara, muito obrigada, professora Clara Ante, pensadora. Muito obrigada pela questão e viva a nação corintiana. Juca sabe que eu também sou uma corintiana fiel. Meu pai fez isso porque meu irmão virou santista, meu irmão mais velho, ele disse: "Você vai ser corintiana". Continuei corintiana e lembro muito bem quando fomos para a segunda divisão, né, Juca? Que Juca falou que nós íamos conhecer o Brasil, que foi a única forma de eu ficar mais consolada. Eu falei, bom, vamos conhecer o Brasil, bora conhecer o Brasil. Mas já superamos, né, esse momento, estamos aí na luta, como sempre. A questão é muito importante, né? Eu vejo com muita preocupação o crescimento do nazismo no Brasil, como o crescimento do autoritarismo no Brasil. Eu escrevi um livro que saiu em 2019 sobre autoritarismo brasileiro, foi considerado a primeira reação impressa ao governo Jair Bolsonaro, e eu partia, Clara, de dois pressupostos que parecem muito simples, mas são muito complexos. O primeiro é que nosso presente está cheio de passado, e o segundo, que é que para aqueles que reagiram com grande surpresa diante da eleição de um, de um chefe do executivo como Jair Bolsonaro, que não é um chefe conservador, é um chefe retrógrado, porque eu sempre digo que pensamento conservador, quando respeita a Constituição, faz bem para a democracia, é muito bom o embate entre conservadores e liberais, digamos assim. O problema é pensamento retrógrado, que quer fazer voltar atrás. Pois bem, nesse livro eu dizia, para aqueles que reagiram com surpresa à eleição de um líder retrógrado como Jair Bolsonaro, eu diria que o Brasil sempre foi autoritário, sempre foi retrógrado. Ou seja, não se elege uma pessoa dessa maneira, e agora, estamos conversando em 2022, Bolsonaro não fica no governo, não ficou no governo por tanto tempo se não tivesse uma base de sustentação. É dessa base de sustentação que estamos falando. É uma base de sustentação retrógrada no sentido de fazer voltar atrás. Dentre as bandeiras, né, que todas péssimas e que tem uma forja internacional, né, primeira vez que existe uma direita internacional consolidada. Então vamos falar aqui do negacionismo, vamos falar aqui do movimento anti-vacina, vamos falar aqui do movimento anti-eleições, né? Esses são todos do globalismo, seja lá o que isso quer dizer, né? Desse ataque ao globalismo, enfim, me esforço e não compreendo. Mas são todas bandeiras, e dentre elas essa volta ao nazismo, né? Ou seja, quem namora com o nazismo colhe o que nós sabemos, né? Colhe totalitarismo, colhe ditadura. Nós sabemos que o governo atual recebeu líderes nazistas, deixou de dar guarida a pessoas como a Adriana, que é uma grande pesquisadora, pessoas sérias que vêm denunciando o crescimento desses grupos no Brasil, grupos que sempre estiveram lá. Olha, Clara, eu penso que a história não volta atrás, mas eu também diria, a favor da minha humildade sincera, que os historiadores não são muito bons nessa história do ser e nem de previsão de futuro.
O que eu acredito, Clara, eu que também venho de uma família judia, né, dos dois lados, minha família italiana de Milão, a família Camerini saiu antes da guerra estourar, eles vieram, portanto, com mais recursos. A minha família francesa, como todos os franceses, acreditavam que a França não iria se render, a França se rendeu, então eles chegaram já num momento muito perigoso, em 43. Eu tive uma tia que foi do World Jewish Congress, portanto, lutou sempre que pôde, não só pela reparação, como pelo fim desses grupos. Eu penso que a sociedade civil internacional sofreu muito quando viu a realidade dos campos de concentração, né? Ou seja, não há surpresa mais aí. E existem vários momentos ignomiosos na nossa história. A escravidão é uma delas, a escravidão de corpos negros africanos, e outra delas foram os campos de concentração que atacaram. Eu acabo de voltar de Berlim, né, um lugar de memória, um lugar muito difícil para estarmos, mas que nós temos memoriais agora para os judeus, né, para as populações judias que morreram, mas também não podemos esquecer das populações LGBTQI+, e das populações ciganas também. Portanto, eu acho que o mundo não aprende, mas alguma coisa aprende. Então, o que foi o nazismo, o que foi a abertura dos campos de concentração, né, tão bem descritos por Primo Levi, né, que é isso, um homem diz: eu não consigo viver num mundo que tenha concebido os campos de concentração, talvez tenha ensinado algo. Então, eu acho que estamos mais alertas, mas a gente tem que pensar que esse pacote de governos reacionários de direita, em geral homens, né, muito viris, veio aí para ficar. E acende, sim, você tem toda a razão, um sinal de alerta sobre todos nós. A história não volta, mas ela retorna também. E se o historiador ou a historiadora tem um papel nesse mundo, é de serem lembretes. Quem eram os lembretes? Os lembretes eram aquelas figuras que ficavam nas antigas bibliotecas, lembrando as pessoas que eles estavam atrasados na devolução dos livros, que eles estavam fazendo barulho. Então, que todos nós aqui sejamos historiadores e historiadoras, né? Que a gente dê um lembrete para o mundo, que aí não, sabe? Ou seja, eu não acho que o mundo atual se divide exatamente em esquerda e direita, mas se divide entre aqueles que têm humanidade e aqueles que faz tempo perderam a sua humanidade, né?